Boa tarde a todos os presentes, obrigada pela vossa presença. Estamos aqui para dar início à quarta e última sessão deste primeiro programa. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Boa tarde então a todos os presentes, obrigada pela vossa presença. Estamos aqui para dar início à quarta e última sessão deste primeiro programa de formação ao abrigo do projeto AVES. Gostaria de saudar de modo especial a todos os nossos oradores, a doutora Marta Ventura, ao doutor Paulo Fernandes e ao doutor Rogério Ribeiro, que nos vão acompanhar ao longo desta quarta sessão. Vamos dar então início à nossa ordem de trabalho, iniciando com o tema Identificação dos aspectos legais no desenvolvimento de um produto. Será um tema partilhado pela doutora Marta Ventura e pelo doutor Paulo Fernandes. A doutora Marta Ventura é licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública, tem mestrado em Ciências Biomédicas, atualmente frequenta o doutoramento em Ambiente e Sustentabilidade, trabalha no Laboratório de Materiais de Referência do Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, na área da segurança alimentar, efetuando a determinação multialimentar de elementos químicos por espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente, ICP-MS. Tem participado em diversos projetos nacionais e internacionais na área da segurança alimentar, contaminação ambiental e saúde pública, e tem sido autora e coautora em 3 artigos de nível nacional e internacional dentro destas áreas. O Dr. Paulo Fernandes é licenciado em Nutrição e Engenharia Alimentar pelo Instituto Superior de Ciências de Saúde Ega Muniz, é Master em Nutrição Clínica pela Universidade Autónoma de Barcelona. Desde 2005 até 2015, foi técnico superior na Divisão de Riscos Alimentares da Direção de Riscos Alimentares e Laboratório de Autoridades da Segurança Alimentar e Económica e desde 2015 é técnico superior na Unidade de Observação e Vigilância do Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Obrigada pela vossa presença. Passo então a palavra à doutora Marta Ventura. Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais e antes de partilhar a apresentação, gostaria só de agradecer à organização, nas pessoas da doutora Susana Caio, da Inova Cluster, e o convite também endereçado pela doutora Isabel Castanheira, coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição. Hoje eu vou falar sobre segurança alimentar e vou partilhar aqui a minha apresentação, já estão a ver. Ora, o tema então que me traz aqui é realmente falar um pouco sobre segurança alimentar e, para começar, começo por falar um pouco sobre um marco histórico na temática da contaminação alimentar que, infelizmente, foi uma tragédia que levou à morte de milhares e milhares de pessoas na cidade de Minamata, nos anos 90. Em 1930 começaram umas descargas de uma fábrica para uma baía onde contaminaram com mercúrio os peixes, crustáceos e os alimentos de origem marinha do consumo desta população. E começou a haver a contaminação quer das pessoas, quer também dos animais. Em 1953 começaram a aparecer os primeiros animais marinhos já mortos e a ter alguns efeitos nos gatos. 3 anos após foi diagnosticado o primeiro caso de contaminação humana nesta cidade. Só foi reconhecido em 1959 como causa da morte destas pessoas o envenenamento por mercúrio, e só em 1968 é que o governo reconheceu a origem desta contaminação e é que as descargas terminaram.
Ainda hoje há realmente muitas pessoas que sofrem das consequências desta tragédia, e só 50 anos depois do início das descargas ilegais é que, na verdade, a Baía foi despoluída. Este foi um marco histórico a nível internacional, e o Japão realmente foi um exemplo, mas que serviu para outros países para evitar estes desastres a nível ambientais, que têm tragédias depois a nível da saúde humana e ambiental. A nível de segurança alimentar, gostava também de falar um pouco do prado até ao prato, ou seja, o alimento desde o início da sua produção até ao momento de ser consumido passa por várias etapas, desde a sua produção, ao seu transporte, ao processamento, à embalagem, até depois à forma de ser consumido e do processo culinário que é aplicado antes sequer de ser ingerido. E durante todas estas etapas poderá haver contaminação alimentar e diversos contaminantes que poderemos ingerir, de alguma forma, uns com mais riscos do que outros. Há dois tipos principais de contaminação na indústria alimentar, a contaminação microbiológica e a contaminação química. Eu hoje vou incidir sobre a contaminação química e sei que num futuro módulo destas formações será abordada a contaminação microbiológica. Ora, os contaminantes químicos são substâncias que estão presentes nos alimentos de forma não intencional. Eles influenciam negativamente a qualidade dos alimentos e comprometem muitas vezes a saúde humana e também dos animais, no caso de serem alimentos para animais. A sua origem poderá estar inerente a ser provocada por contaminação ambiental, a nível da produção, a nível do armazenamento do alimento, do processamento, da embalagem ou do transporte. A melhor forma de identificar estes contaminantes é através de documentos elaborados pela Entidade Europeia da Segurança Alimentar, a EFSA, através da legislação que alguns contaminantes já têm, outros que ainda estão em estudo, e quanto mais se investir a nível científico nesta temática de contaminantes, mais informação poderemos desenvolver e disponibilizar aos decisores políticos para que possam atualizar ou até mesmo desenvolver legislação adequada para os contaminantes, que realmente estão constantemente alguns a mudar também. E também podemos identificar estes contaminantes na literatura científica. Estes contaminantes que têm importância legislativa ocorrem habitualmente em alimentos como resultado de químicos, pesticidas, aditivos, às vezes também de medicamentos do uso veterinário, ou até mesmo de contaminantes ambientais e de materiais em contacto com o próprio alimento. A entidade europeia de Autoridade para a Segurança Alimentar, a EFSA, classifica em 4 grandes grupos estes contaminantes. Naturalmente presentes as toxinas, nomeadamente as micotoxinas, os contaminantes ambientais, os contaminantes de processamento e os metais, normalmente designados também por metais pesados. As micotoxinas são uns metabolitos secundários, são produzidos por fungos e que têm efeitos indesejáveis na saúde humana. Muitas vezes poderão ser encontrados em cereais, em frutas secas, aqui frutos secos também, de uma forma aqui em particular também nozes ou especiarias. Deste grupo de contaminantes são de destacar as aflatoxinas, que são produzidas por 2 espécies de aspergilos e são classificadas pela Agência Internacional de Investigação em Cancro como pertencentes ao grupo 1, sendo carcinogénicas e genotóxicas, que são realmente bastante perigosas. E temos também a destacar a ocratoxina A, que tem um efeito como nefrotoxina. Neste caso, ela está classificada pela IARC como possivelmente carcinogénico e pode ocorrer também em cereais, em café ou cacau. No que diz respeito a contaminantes ambientais, destacamos os retardadores de chama bromados, que são designados como brominated flame retards. Estes contaminantes são substâncias usadas muitas vezes em determinados materiais
de uso comum, nomeadamente equipamentos eletrónicos, equipamentos de uso doméstico também, assim como mobiliário e indústria têxtil, para prevenir a combustão em caso de incêndios. No entanto, com a sua acumulação, com o depósito muitas vezes no meio ambiente, eles acabam por ser persistentes no meio ambiente e conseguem ter um efeito cumulativo na cadeia alimentar. Eles têm o seu principal ambiente onde têm um maior efeito acumulativo é no ambiente aquático, e são realmente os produtos de origem marinha que têm efeitos muito mais nocivos e também que têm teores mais elevados destes contaminantes. Uma das classes principais destes contaminantes são os PBDEs, que é considerado pela IARC como possivelmente carcinogénico também. Na eventualidade de não ser possível determinar todos estes contaminantes a nível laboratorial e a nível analítico, devido à diversidade que existe um contaminante também, que é o bromo, que é um indicador dos teores destes contaminantes a nível alimentar e ambiental também. Como contaminante ambiental, temos também as dioxinas, que são produtos químicos tóxicos também que persistem no ambiente e na cadeia alimentar, e é conhecido que 90% destes contaminantes conseguem ter exposição humana através da alimentação, através da ingestão de alimentos, que são normalmente produtos de carne, os lácteos, peixes, moluscos ou bivalves, também alguns de origem marinha, à semelhança dos anteriores. Os contaminantes de processamento, destacamos a acrilamida e os furanos, que são classificados pela IARC como provavelmente carcinogénicos. São ambos contaminantes formados durante o processo culinário. No caso da acrilamida, é formada em alimentos que possuem a aspargina na presença de açúcares, quando cozinhados a temperaturas superiores a 120 graus por períodos moderados a longos, na presença de água. No caso dos furanos, são alimentos que têm, devido à degradação dos açúcares também, mas na presença de ácidos gordos, poliinsaturados e da vitamina C, que também ocorre a formação de furanos. Normalmente ocorrem em alimentos fritos, assados a altas temperaturas, que têm esta indicação, ou pão, batatas fritas, café, que podemos encontrar estes contaminantes. No caso dos metais pesados, têm também um efeito muito nocivo para a saúde humana, têm sido estudados ao longo dos anos pelas organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde e a EFSA. Como exemplo, temos o arsénio, o crómio, o cádmio, o chumbo e o mercúrio. Eles podem ter origens antropogénicas ou origem natural no ambiente, são realmente um problema de saúde pública, sobretudo pelo seu efeito cumulativo ao longo dos anos. Não são os contaminantes que têm um efeito imediato, mas sim têm um efeito cumulativo e que são considerados, no caso do arsénio, também classificado como carcinogénico por acumulação, exatamente por este efeito, e estão presentes muitas vezes a nível vestigiais, por contaminação ambiental, processamento ou armazenamento. Eles têm uma contaminação muitas vezes a nível ambiental ou de origem antropogénica, que depois provocam a entrada no próprio alimento e que desta forma têm contaminação a nível humano. E sabemos também que os baixos níveis de alguns destes metais pesados são nocivos para a saúde. Existe, no entanto, um efeito mitigador de alguns micronutrientes que têm um efeito mitigador nestes casos. Por isso, é o caso do selênio, que tem um efeito mitigador com o arsénio, porque são antagonistas e, pelo que se pode comprovar pela literatura, temos a informação de que alimentos com teores mais elevados de selênio que reduzem a toxicidade do arsénio quando consumidos em determinados alimentos. Este é aqui um estudo que realmente demonstra isso mesmo. No entanto, estes metais pesados não é só importante determinar o seu teor a nível de parâmetro total, porque
é muito importante determinar a espécie química do metal, do contaminante, para perceber se realmente é ou não nocivo para a saúde. Porque no caso do mercúrio, as espécies orgânicas, nomeadamente o metilmercúrio, são sim nocivas para a saúde, são tóxicas, até porque têm a capacidade de passar a barreira hematoencefálica. Essa foi uma das razões pelas quais na tragédia de Minamata também houve muitos casos de bebés que nasceram com a paralisia cerebral e com esses efeitos, exatamente porque o mercúrio é muito tóxico e tem essa capacidade, o metilmercúrio. No caso do mercúrio inorgânico, ele não tem essa capacidade e não é prejudicial. No caso do arsénio, é precisamente o arsénio inorgânico que é carcinogénico, o arsenito e o arsenato que são carcinogénicos. No caso do arsénio orgânico, não tem toxicidade conhecida. No caso do crómio, o crómio, dependendo também da sua forma química, no caso da forma trivalente, é considerado um nutriente e utilizado em muitos suplementos alimentares. Já a sua forma hexavalente é considerado um contaminante e é tóxico para a saúde humana. Esta é a razão pela qual, para além de determinarmos o teor total destes contaminantes, é muito importante avaliar a espécie química dos mesmos. Aqui tenho aqui um exemplo do grau de toxicidade de alguns metais pesados como o arsénio e o mercúrio, em que no caso da arsenobetaína, que tem um teor, que tem uma toxicidade muito baixa, já no caso do MMA e o dimetilarsenito, realmente não têm toxicidade moderada. Já no caso do arsenito e do arsenato, têm toxicidade bastante elevada e são considerados carcinogénicos. E como disse, no mercúrio é o metilmercúrio que é carcinogénico e bastante perigoso para a saúde. Por outro lado, também temos a indicação de que também existem cada vez mais contaminantes de preocupação emergente. Estes contaminantes estão a crescer nos últimos anos. O que se sabe sobre estes contaminantes é que são substâncias não reguladas, que são produzidas pelo homem e que se podem encontrar em diversos locais, nomeadamente a água, no ambiente, e que chegam realmente à cadeia alimentar. São persistentes a nível ambiental. Eles poderão ser contaminantes ambientais com novas características. Outra das curiosidades que estes contaminantes apresentam é que, isoladamente, muitas vezes poderão não ter toxicidade, né, e até poderão ser inofensivos, e quando combinados em uns com os outros, em determinados compostos, eles poderão ser muito prejudiciais a nível ambiental ou até para a saúde humana. E poderão provocar toxicidade crónica, poderão provocar desregulação endócrina e poderão provocar também uma resistência a antibióticos. O que não se sabe ainda sobre este tipo de contaminantes de preocupação emergente são os efeitos na saúde humana e no ambiente, os efeitos concretos, porque eles têm sido alvo de interesse da comunidade científica nos últimos anos e na verdade, tem-se desenvolvido imenso sobre estes contaminantes e há muito mais informação hoje em dia. Não se sabe muito sobre o destino, a toxicidade e o comportamento, e os métodos analíticos destes contaminantes muitas vezes não conseguem acompanhar o desenvolvimento dos mesmos. Isto porque, muitas vezes, a legislação que é efetuada para determinados contaminantes, a indústria muitas vezes pode realmente criar ou desenvolver novos contaminantes e os métodos analíticos nem sempre conseguem acompanhar e determinar todos os contaminantes. Muitas vezes temos apenas indicadores daquele contaminante. Para empresas que pretendam exportar os seus produtos a nível internacional, é também importante perceber que existem alguns comitês de segurança alimentar da FAO. É importante, nomeadamente o Comitê de Pesticidas, de resíduos de pesticidas, a GEMS também, que é também uma base de dados, para além tem informação sobre contaminantes, e também um comitê sobre aditivos alimentares. É também muito importante a consulta desta informação. No caso dos riscos químicos, são de extrema importância para a Organização Mundial de Saúde, isto porque, na verdade, são considerados extremamente perigosos, e poderemos ter a informação que 1 em cada 10 pessoas em contacto com riscos químicos perigosos
é levada à morte, ou seja, é provocada a morte 1 em cada 10. Realmente são números preocupantes e a Organização Mundial de Saúde tem realmente noção e tem documentos que têm desenvolvido neste sentido de alertar, quer a indústria alimentar, quer os consumidores. Também falar aqui um pouco também da base de dados que existe da Organização Mundial de Saúde, que é realmente a Global Environmental Monitoring System, que permite consultar mais de 300 substâncias em N alimentos que têm esta possibilidade, têm informação sobre todos os contaminantes que a indústria precisa de ter conhecimento antes de realmente poder ter os seus produtos no mercado. Falando agora um pouco da legislação disponível para alguns dos contaminantes, deixo aqui algumas indicações. No caso do arsénio inorgânico, existe um regulamento da Comissão Europeia que saiu em 2015 sobre arsénio inorgânico, especificamente sobre arsénio inorgânico em alimentos, sobretudo em arroz, porque é na verdade no arroz que os níveis de arsénio inorgânico se tornam mais preocupantes. E existe legislação para arroz e existe legislação para alimentos à base de arroz que são dirigidos às crianças, porque como é um cereal sem glúten, é na verdade um dos primeiros cereais a introduzir na alimentação infantil. E essa é uma das razões pela qual foi também foi emitido este regulamento, porque é uma necessidade, uma vez que o consumo de arroz nesta faixa etária de criança é realmente muito elevado. Já para o cádmio, existe, desde 2014 foi revisto, o 18.081 foi revisto depois e saiu em 2014 o regulamento 488, em que destaca vários géneros alimentícios para o cádmio e estabelece teores máximos aceitáveis. Aqui destaca os valores dos vegetais como 0,05 mg por quilo e no caso dos bivalves e moluscos 1 mg por quilo. No caso do chumbo e do mercúrio, estes dois metais pesados estão no regulamento 18.081. E para além de ter aqui mencionado, tenho também destaquei aqui alguns exemplos de géneros alimentícios, mas como fazem parte deste 18.081, onde também fazem parte outros contaminantes, gostaria de deixar aqui a título de exemplo, porque é um documento que é importante consultar quando se tem algum género alimentício em concreto, e na verdade deixo aqui alguma indicação dos contaminantes que podemos encontrar aqui neste documento, bem como os géneros alimentícios que são abordados e que têm os teores máximos permitidos para estes contaminantes. Está também em fase de aprovação o regulamento para a acrilamida, que na verdade justifica-se, tem teores também aqui já regulados, porque é uma necessidade devido à sua classificação pela IARC e na verdade é um contaminante que durante a fase de processamento ocorre e que é consumido, e temos aqui os vários tipos de alimentos onde poderemos encontrar e os teores máximos que são permitidos também neste contaminante. Gostaria ainda de salientar que a avaliação deste tipo de contaminantes, uma avaliação fiável de resultados analíticos e credíveis, só é possível através do controle de qualidade rigoroso e com dados analíticos validados, com acreditação e através de avaliação de controle de qualidade, nomeadamente os métodos analíticos, os materiais de referência certificados, através de PT Schemes, através deste controle de qualidade, onde são feitas avaliações a nível nacional e internacional pelos laboratórios e, na verdade, com base com métodos, com este rigor científico, é possível a indústria alimentar ter fiabilidade nos resultados analíticos.
Deixo aqui também uma indicação de uma base de dados onde é possível consultar todos os PT schemes que existem nesta área alimentar. Agradeço a vossa atenção, mais uma vez, obrigada. Qualquer questão que seja necessário estou a dispor e deixo aqui também o meu contacto para futuros contactos, se acharem pertinente. Muito obrigada pela atenção. Vou interromper. Muito boa tarde. Eu também queria fazer, à semelhança da minha colega Marta, também queria aproveitar esta oportunidade para agradecer à organização o facto de nos dar a oportunidade de vir aqui falar no âmbito deste projeto. Eu vou passar já a partilhar a minha apresentação e espero que... Não sei se estão a ver. Bem, creio que sim. Ora bem, quero partilhar aqui... Eu venho falar deste assunto, que é bastante relevante, que dentro do mesmo âmbito, que é as alegações nutricionais e de saúde. E este tema parte mais ou menos de um ponto onde a apresentação anterior ficou. A partir do momento em que conseguimos garantir ou assegurar, dentro do possível, que um alimento é seguro, podemos pensar nas formas de o apresentar. Para isso existem as regras da rotulagem nutricional, portanto, aliás, as regras de rotulagem dos produtos, que passam muito pela rotulagem de géneros alimentícios comuns, mas depois existem ainda legislações específicas e uma delas é relativamente às alegações nutricionais e de saúde. São assuntos interessantes porque nos permitem ou permitirão à cadeia de valor da indústria dar um valor acrescido ao produto, por passar a ser um produto, poder ter uma alegação relativa à saúde ou à nutrição, e com isso também permite que, por um lado, à indústria tornar o seu produto mais apelativo, por outro lado, ao consumidor optar por produtos que lhe sejam mais interessantes. E por isso eu quero começar neste dispositivo um bocadinho pelo fim, falando primeiro do que são as alegações nutricionais e de saúde. E as alegações nutricionais são, de facto, são qualquer alegação que esteja associada a um produto que sugira ou implica que o alimento tem propriedades nutricionais benéficas específicas devido à presença ou ausência, ou a níveis aumentados ou reduzidos, de um determinado nutriente ou de energia. E, portanto, as alegações nutricionais fornecem, de facto, informações sobre a composição nutricional dos alimentos. Existem algumas variações para cada uma das alegações e, portanto, a alegação deverá ser feita com... Existem regras específicas para cada um destes produtos. Para cada uma destas alegações, aliás. Para as alegações de saúde, estamos a falar de um tipo diferente de alegação, que também está regulado no mesmo regulamento, mas uma alegação de saúde é uma menção, é uma alegação que sugere que existe uma relação entre uma determinada categoria de alimentos, ou um dos seus constituintes, e a saúde. Portanto, não estamos apenas a falar dos nutrientes ou componentes do alimento em si, e do outro estamos a falar da relação direta entre o alimento ou os seus componentes com a saúde. Todas as alegações terão de ser, as alegações de saúde terão de ser avaliadas pela EFSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, e, posteriormente, autorizadas pela Comissão Europeia. Doutor Paulo,
Sim, Peço imensa desculpa de interromper. Neste momento estamos a ver a sua apresentação, não em modo de ecrã total. ok. Exatamente. Agradeço. Ok, Desculpa. já está. Obrigado, obrigado. Ahm, ora bem, peço desculpa, mas eu por vezes não, ainda não estou totalmente habituado ao Zoom. Bem, as alegações nutricionais e de saúde são de facto algo que podemos quase dizer que é tão antigo como os alimentos. Nós achamos que um alimento é bom porque é rico em qualquer coisa, ou que o alimento é bom porque faz bem a uma determinada característica. De facto, a existência de declarações nutricionais existe, é admitida desde 1990, mas as alegações nutricionais e de saúde começaram a ser utilizadas numa vasta gama de produtos, designadamente em produtos contendo vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras, diversas plantas e seus extratos que têm um efeito nutricional ou fisiológico. Isto é verdade quer para os géneros alimentícios comuns, quer para um outro género alimentício que se pode chamar comum, mas que tem uma categoria ligeiramente específica, que é o caso dos suplementos alimentares. E nos suplementos alimentares as alegações são bastante comuns. Ora bem, a existência de alegações que nem sempre estiveram adequadamente fundamentadas criaram a necessidade e o espaço para haver uma harmonização, obviamente no espaço europeu, porque as regras têm de ser comuns, das regras de utilização de alegações nutricionais e de saúde. O principal objetivo de garantir que, por um lado, os consumidores estão protegidos e informados sobre os alimentos que escolhem, para poderem fazer justamente uma escolha informada, e também, por outro lado, para permitir uma concorrência, uma leal concorrência no setor da indústria alimentar. E, portanto, para isso foi criado o regulamento, cujo nome está lá em cima, o 1924 de 2006, e foi criado, justamente em 2006, com o fim de garantir o funcionamento eficaz do mercado interno, assegurando ao mesmo tempo o elevado nível de proteção dos consumidores. Sempre esta questão da proteção dos consumidores. E é aplicável às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos, e este ponto agora aqui é importante, feitas quer no rótulo, quer em qualquer outra comunicação comercial que lhe esteja associada. Ou seja, esta legislação é igualmente válida, quer para um produto para a informação que está escrita no rótulo do produto que encontramos no supermercado, quer para a publicidade que possamos encontrar em revistas online, na televisão, etc., ou até mesmo dentro dos próprios espaços comerciais, todas essas publicidades têm que obedecer ao mesmo regulamento, não é apenas o rótulo. E, portanto, vamos à definição propriamente dita do que é a rotulagem, do que é a alegação, e a alegação é qualquer mensagem ou representação que não é obrigatória, portanto, nenhuma deste tipo de menções é obrigatória, é só feita pelos operadores económicos que entenderem fazer se o produto reunir as características que o permita. Portanto, é qualquer mensagem ou representação não obrigatória, incluindo qualquer representação pictórica, gráfica ou simbólica, e que implique que o alimento tenha características particulares. A alegação nutricional declara que o alimento tem características nutricionais benéficas porque tem um teor de energia que lhe permite sustentar essa alegação, ou possui nutrientes ou outras substâncias que contém ou que contém uma determinada proporção ou que simplesmente não contém, que podem vir a ser benéficas. No caso de uma alegação de saúde, é qualquer alegação que declare, sugira ou implique a existência de uma relação entre uma categoria de alimentos, ou um alimento, ou um dos seus constituintes, e a saúde. Portanto, mais uma vez, é apenas, por vezes é um bocadinho complicado quando começamos a olhar para os exemplos práticos, mas refere-se apenas à constituição do produto, do produto do género alimentício, e o outro refere-se à relação entre a constituição e à sua composição e a saúde.
As alegações nutricionais estão presentes neste regulamento, nesta lista. E, portanto, todas estas alegações são as alegações permitidas. No entanto, nós não podemos fazer uma alegação destas sem ter determinadas condições. Portanto, isto é apenas a lista, mas quando vamos à lista propriamente dita, uma lista para um destes alimentos, uma alegação para um destes alimentos, como por exemplo alto teor em fibra, obriga a que o alimento tenha uma determinada quantidade de fibra por 100 gramas ou por 100 quilocalorias de produto. E esta condição, que pode variar, por vezes é a composição por 100 gramas, outras vezes existem aqui várias possibilidades, dependendo do nutriente ou do componente do alimento. Cada uma destas alegações nutricionais tem condições próprias para poder ser utilizada. Depois, passamos para as alegações de saúde. Obviamente, nesta apresentação vou seguir estes dois temas de forma bastante rápida, porque é um assunto muito vasto e muito técnico e acho que não caberia fazer uma visão muito exaustiva. Quanto às alegações de saúde, que são mais complexas que as alegações nutricionais, temos 3 tipos de alegações de saúde. As funcionais ou genéricas, que é, por exemplo, dizermos que a vitamina A contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário, e não estamos a dizer que tem um efeito particularmente benéfico na saúde, é uma genérica, contribui para o normal, não é para o melhor, é para o normal funcionamento do sistema imunitário. Temos alegações relativas à redução do risco de doença, e pode ser aquele exemplo que ali está, foi demonstrado que os esteróides vegetais baixam ou reduzem o colesterol no sangue e que o colesterol, e faz a outra ligação, e o colesterol elevado é um fator de risco no desenvolvimento de doença coronária. O que mostra que nós estamos, por um lado, a dizer que o alimento, que os esteróides vegetais têm um efeito num parâmetro físico ou fisiológico e que esse parâmetro vai ter depois uma influência na saúde da pessoa. E depois existem também outros que são dedicados às alegações relativas ao desenvolvimento ou à saúde das crianças. Por exemplo, é o exemplo que está em baixo de o cálcio é necessário para o normal desenvolvimento, normal crescimento e desenvolvimento dos ossos na criança. Neste caso, as alegações de saúde, as regras são mais estritas e, portanto, as alegações de saúde têm que obedecer a algumas regras para poderem ser apresentadas. Têm que conter uma indicação da importância de um regime alimentar variado e equilibrado para um modo de vida saudável. No fundo, não faz sentido. É para garantir que a pessoa não olha para o alimento como uma solução para um estilo de vida ou uma alimentação errada. Não, a alimentação deve ser correta e este alimento, então, pode ser benéfico em termos de saúde. Que a quantidade tem que dizer que tem que tornar explícita a quantidade de alimento e de que forma é que ele deve ser consumido para obter o efeito benéfico. Por exemplo, pode ser um alimento, pode ser preciso dizer que deve consumir pelo menos uma determinada quantidade, ou deve poder dizer que não deve ser cozinhado, por exemplo, ou que deve ser cozinhado, não importa. Depende do que estivermos a pensar. E se for caso disso, deve ter uma observação dirigida a pessoas que deverão evitar o consumir esse determinado alimento. Temos de estar a falar de, sei lá, grávidas, crianças, qualquer coisa deste género. E deve ter também um aviso adequado no caso dos produtos serem suscetíveis de representar um risco para a saúde se forem consumidos em excesso. E, portanto, é também importante uma outra coisa muito, muito clara, é que não basta um alimento conter o nutriente ou a substância que sustenta a alegação, é necessário também que esse nutriente ou componente esteja contido no produto final numa quantidade significativa que permita que tenha o efeito nutricional ou fisiológico que diz ter. Isto estabelecido pelas provas geralmente aceites e essas regras estão, no fundo, essas condições de utilização são as tais que são aprovadas pela EFSA e depois, mais tarde, colocadas em lei pela Comissão Europeia. Também existem restrições quanto a determinadas alegações de saúde. São previstas alegações de saúde
que sugiram que a saúde pode ser afetada pelo facto de não se consumir o alimento, e isto por vezes nós conseguimos encontrar algumas coisas destas, quando, sobretudo em alguma publicidade televisiva, não é permitido fazer alegações que façam referência ao ritmo ou à quantificação de uma perda de peso. Podem fazer referência à perda de peso, mas não ao ritmo ou à quantificação, ou alegações que façam referências a recomendações de médicos ou a profissionais de saúde de outras associações não referidas num artigo que está neste regulamento, que no fundo abre a possibilidade de haver recomendações médicas apenas por associações nacionais perfeitamente reconhecidas como capazes de fazer este tipo de apresentação. E, portanto, mais uma vez, entrando nas coisas que não devem ser, como vos disse, as alegações de saúde são muito bem fechadas, mas isto é aplicável quer às alegações nutricionais, quer de saúde, este diapositivo, não devem ser falsas, ambíguas ou enganosas, por isso também devem ser escritas daquela maneira, segundo aquelas regras, não devem suscitar dúvida acerca da segurança ou adequação nutricional de outros alimentos, não devem dizer que este alimento é melhor ou que o outro é pior do que este, não devem incentivar ou justificar o consumo excessivo de um determinado alimento. É óbvio que um alimento por ter uma alegação pode tornar-se mais atraente a ser consumido, mas não deve provocar um consumo excessivo. Não pode declarar ou implicar que um regime alimentar equilibrado e variado não fornece a quantidade adequada de nutrientes. E esta é uma das tais mensagens que por vezes se encontra. E também não deve referir alterações de funções orgânicas que possam suscitar receios no consumidor ou explorar esses receios. E, portanto, aqui estamos a falar de, por exemplo, causar efeitos adversos que sejam estranhos ou que exista um efeito adverso estranho pelo facto de não consumir o alimento. E, portanto, no caso das alegações de saúde, no regulamento, existe este regulamento que aqui mostro que depois tem no fundo tem o anexo ao regulamento 1924, isto no fundo é o anexo que tem verdadeiramente a lista das alegações de saúde permitidas, e as alegações têm que ter este tipo de estrutura. Têm que referir, obviamente, o nutriente ou o alimento, a alegação que tem de ser escrita daquela maneira e só pode ser utilizada segundo umas determinadas condições de utilização, pode ter ou não restrições e depois também, aqui é a parte onde diz onde é que está referida no jornal da EFSA em termos de aprovação e no final a lista consolidada. Estas novas alegações, eu digo novas porque as alegações de saúde podem ser constantemente submetidas por algum operador económico, a qualquer momento, para validação e, portanto, continuamente estão a ser submetidas novas alegações, estão a ser autorizadas novas alegações e a lista das alegações autorizadas pode ser consultada no site que aí está. E queria então agradecer-vos pela atenção e creio que agora abrirá um espaço para perguntas da minha apresentação e da minha colega. Muito obrigada, doutora Marta Ventura e doutor Paulo Fernandes, pelas excelentes apresentações, muito interessantes e bastante esclarecedoras. Gostaria de saber se há alguma questão que queiram fazer, alguma pergunta. Vi agora que está aqui uma pergunta que é um bocadinho complicada, porque não é propriamente não é propriamente a área de atuação do Instituto, mas a pergunta diz o seguinte: qual o grau de confiança que o consumidor deve ter em relação à quantidade de produtos que aparecem em horário nobre, inseridos em programas de TV, a alegarem grandes qualidades nutricionais e de saúde? A confiança que nós devemos ter é a confiança, diria eu, que temos geralmente em toda a cadeia alimentar. Nós temos que ter confiança, por exemplo, pegando no ponto anterior da segurança alimentar, nós temos que ter confiança de que o processo de controle da cadeia alimentar funciona, de que as empresas são responsáveis, de que as autoridades
responsáveis também estão a atuar e, portanto, que os produtos colocados no mercado são seguros. Existem produtos que estão no mercado que também podem ter estas alegações e algumas podem ter alegações excessivas. Aliás, se olharem para esta tabela, podem encontrar alguns que possam, em algumas comunicações, ter esses pequenos defeitos. O que acontece, e nós temos que tentar compreender isto, é que estamos a falar um bocadinho como no caso da existência da informática de vírus e antivírus. Geralmente o vírus aparece e depois é que é preciso criar um antivírus para tratar do problema. É óbvio que, como não é preciso ninguém pedir uma autorização a ninguém para dizer que eu tenho aqui um produto, vou pôr isto no mercado, estou autorizado ou não para pôr, o produto é colocado no mercado, existe uma responsabilidade da parte do operador de garantir que o produto cumpre as regras, mas, obviamente, tanto nesta área como em todas as outras, haverá sempre alguém que não vai cumprir as regras todas. Mas isto, eu diria que isto é uma coisa que não é passível de ser totalmente resolvida. Acontece em todas as áreas. Existem limites de contaminantes e há produtos que poderão vir a parecer contaminados, porque acontece, por falta de responsabilidade de alguns operadores ou por simples acidente. E são coisas que podem acontecer, tal como no trânsito. O facto de haver polícia não implica que as pessoas cometam infrações. Esta pergunta é um bocadinho mais complicada ainda, porque como é que o consumidor leigo na matéria pode olhar para os rótulos dos produtos? O consumidor, eu diria, e isto não é toda a minha área de trabalho, mas diria que o consumidor terá que puxar a si uma parte da responsabilidade de não ser tão leigo assim, ou confia no produto, ou então tem que procurar informar-se mais. Existem também esforços, por exemplo, das associações de defesa do consumidor ou outras associações de consumidor, também para poderem resolver estes problemas, portanto, ou para ajudar a informar melhor os consumidores. Mas, no fundo, a lei já garante que isso acontece. Creio que não há mais nenhuma questão. Muito obrigada pelas excelentes apresentações. Gostaria então de continuarmos o nosso painel, fazendo a segunda parte, intitulado a adaptação de produtos para mercados específicos. Neste tema será abordado pelo Dr. Rogério Ribeiro, que já nos tem prezado pela sua presença em outras apresentações. O Dr. Rogério Ribeiro é licenciado em Designer de Comunicação e Produção Audiovisual pela Escola Superior de Artes Aplicadas no Instituto Politécnico de Castelo Branco e mestre em Designer Gráfico pela mesma faculdade e pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Atualmente é doutorando em Designer na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Leciona no Instituto Politécnico de Castelo Branco algumas unidades curriculares nas licenciaturas de Designer de Interiores e Equipamentos e de Designer de Moda Têxtil. Desde 2018 que participa em vários projetos de investigação, o projeto Reinova, que promove e valoriza o Parque Natural do Tejo Internacional, o Ordo Christi e Dermovio, auxiliando no desenvolvimento de soluções de designer em diferentes fases dos projetos enquanto investigador. Atualmente integra a equipa de investigação no projeto Reinova SI. Enquanto estudante desenvolveu diversas atividades na área do designer, onde se destaca a elaboração de entidades visuais, na corporativa do grupo DF no Soalheira e Fundão, e para a empresa Vera Salgados,
na Idanha Nova, todas ligadas ao setor da agroindústria. Muito obrigada, Dr. Rogério Ribeiro. Quando quiser, tem a palavra. Obrigada. Obrigado eu, doutora Rosa. Muito obrigado pela sua apresentação e obrigado também pelas excelentes apresentações que os meus colegas fizeram e as perguntas também que foram apresentadas. Passo então aqui a partilhar já a minha apresentação para podermos seguir com os módulos. No fundo, como a mim fechar esta primeira ronda de formação com o tema adaptação de produtos a mercados específicos, que no fundo vamos fazendo aqui um apanhado, vamos falar da importância de direcionar as vendas através do conhecimento do mercado e do consumidor. No fundo é aquilo que nós temos vindo a falar nesta primeira fase de formações, conhecer os nossos clientes atuais, como é que podemos conhecer os nossos futuros clientes e chegar a eles e, no fundo, também nos adaptarmos a esses novos mercados que podem vir a surgir. Tal e qual como foi feito anteriormente, têm a oportunidade para fazer algumas perguntas através do Q&A. Podem também levantar o braço para fazerem essas perguntas, mas muito provavelmente fará mais sentido se respondermos tudo no final. De forma, ao longo daquilo que nós fomos falando nestes módulos todos, fomos construindo também uma série de conhecimentos que nos irão ajudar a decidir e a melhorar como é que podemos abordar e conquistar os nossos consumidores e os nossos futuros consumidores no nosso setor de mercado. E falámos também da importância de realizarmos pesquisas de mercado, de forma como essas pesquisas vão nos ajudar a perceber efetivamente como é que se deve operar no setor agroalimentar. Conseguimos perceber qual é o tamanho dos nossos concorrentes, que dinâmicas é que existem internamente neste setor, qual é o contexto social que está inserido quando estamos a pensar, principalmente quando estamos a pensar em investir num mercado novo, e principalmente também quais são os principais participantes deste mercado. No fundo, é aqueles que nós podemos olhar para eles como exemplos a seguir e ver quais são as medidas que eles fazem para tirarmos ilações para nós. Também falámos igualmente também de que devemos explorar os comportamentos dos nossos consumidores, identificar quais são os seus problemas, o que é que os cativa e os interessa mais, efetivamente, e assim conseguimos ter uma maior compreensão e garantir que os nossos produtos irão atrair e cativar esse público-alvo que iremos estar a definir. E é importante, por isso, consultar o nosso grupo de consumidores. Foi possível também aprendermos a gerar e a selecionar ideias brilhantes. Falámos ainda ontem sobre isso, como é que poderemos gerar e selecionar as nossas ideias e definir quais são os valores da nossa marca e como é que elas poderão... Desculpa, estou a ouvir alguma interferência? Ok. No fundo, como é que os valores da nossa marca podem sustentar as nossas ideias, os nossos projetos e, no fundo, definir as nossas escolhas e planos futuros. E claro, teremos que sempre olhar para os nossos concorrentes também para definir os nossos passos. E agora, efetivamente, na apresentação dos meus colegas anteriormente, percebemos e ficamos com mais informações sobre as implicações legais que são necessárias quando pensamos na nossa marca e nos nossos produtos e quais são os procedimentos, efetivamente, que devemos ter, operacionais, e as responsabilidades que devemos ter para com os nossos consumidores.
É claro que, tal e qual como o Dr. Paulo referia, nem todas as empresas seguem afincadamente todos estes passos, mas certamente que, como falávamos ontem, a mentira tem perna curta e muito provavelmente vão ser descobertos e depois é muito mais difícil que as marcas ganhem novamente um bom ar junto dos seus consumidores. E com esta informação toda, podemos tentar considerar que fazer este esforço de diferenciar-se no mercado com uma personalização dos nossos produtos, direcionando para mercados específicos, fará efetivamente aumentar as nossas vendas. E então, no fundo, a pergunta é porque é que devemos personalizar os nossos produtos? Baseia-se simplesmente em 3 grandes grupos, dos quais vamos falar aqui neste módulo. Baseia-se nos clientes atuais, que são os clientes que não queremos perder por nada, que são aqueles que nos garantem o nosso sustento atualmente. Temos que dar efetivamente bastante atenção a eles. E à medida que vamos construindo e definindo a nossa visão e os nossos valores de uma forma muito mais profunda sobre as necessidades que o mercado e que os nossos clientes atuais necessitam, vamos também percebendo e ajustando os nossos próprios produtos para incentivar esses nossos clientes a comprarem mais frequentemente os nossos produtos e possivelmente com maior quantidade. Podemos e devemos também olhar para os nossos novos clientes, de forma, como vimos anteriormente, através de pesquisas de mercado, conseguimos ter algumas revelações desses costumes dos nossos futuros clientes, das suas necessidades. Conseguimos perceber que, podendo fazer algumas alterações no nosso produto, podemos efetivamente chegar a estes novos clientes porque ficam com algumas preocupações ou necessidades resolvidas, e assim conseguimos atrair esses novos clientes a serem nossos consumidores a longo prazo. Também, não é por acaso que vos trago aqui esta imagem de uma pessoa a fazer compras pelo smartphone. Estamos a viver um tempo de pandemia e muitos foram os casos que surgiram, muito mercado virou para compras online e é, no fundo, uma nova oportunidade de mercado, uma nova oportunidade de nos diferenciarmos dos restantes e a nos adaptarmos efetivamente a criarmos esse novo mercado e até a chegarmos a novos consumidores que até então não nos conheciam. Vamos então clarificar efetivamente cada um destes grandes grupos, começando pelos clientes atuais, que, no fundo, vamos começar a tentar responder algumas grandes perguntas que passam por saber o que é que efetivamente nós sabemos acerca dos nossos clientes atuais. É possível utilizarmos o nosso conhecimento que já temos sobre eles para ajustar os nossos produtos de forma a que consigamos melhorar a experiência que os nossos clientes têm, atender melhor às suas necessidades e aos seus desejos, apenas com o conhecimento que temos sobre eles. Se o fizermos verdadeiramente, se efetivamente nos dedicarmos a resolver e a conhecer as suas necessidades, podemos ter, sem sombra de dúvidas, que iremos ter as nossas vendas impulsionadas, iremos incentivar a compra dos nossos produtos com maior regularidade e com maiores quantidades. Isso é uma verdade reconhecida por várias empresas que têm feito esse tipo de aproximação com os seus clientes e têm-os cativado para isso.
podemos começar por considerar que se pode tornar o nosso produto cada vez mais popular entre os clientes atuais e talvez devemos começar a demonstrar algumas ocasiões de utilização que sejam novas ou relevantes para eles, de forma a que eles comecem a interiorizar-se e a ver o nosso produto com outros olhos, com olhos de quem consegue resolver as necessidades que eles estavam a ter. Posso-vos dar aqui alguns exemplos. No fundo, nós podemos adaptar o nosso produto que está... Imaginem um produto que está associado ao almoço ou a um jantar, se calhar nós poderemos modificar ligeiramente a comunicação que estamos a fazer sobre esse produto e ele pode ser passado a ser consumido, por exemplo, ao pequeno almoço ou a um lanche. Ou vice-versa, no fundo nós também podemos transformar um snack que é consumido ao pequeno almoço ou que é consumido ao lanche numa refeição completa. E isso, no fundo... vai nos ajudar a dar uma outra dinâmica ou uma outra visão do que o cliente tem para com o nosso produto, efetivamente. Ou até permitir que os nossos consumidores possam levar o nosso produto para fora de casa. Aqui são alguns exemplos que vos deixo. No fundo, a marca Aero criou uma gama do tipo compotas, que à base de vegetais, e tentou não utilizar tanta a fruta derivada aos produtos, à frutose e aos produtos açucarados, no fundo seguir uma linha mais relacionada com a alimentação saudável, mas que no fundo transformou esta espécie de compotas não só não viradas para um lanche ou para um pequeno almoço, mas sim para serem utilizadas em refeições. Também podemos, só um produto normal, o abacate tem vindo a ganhar algum destaque nos últimos anos devido à sua versatilidade, e aqui nós podemos ver que o abacate pode ser feito com ovos, e anteriormente era muito ingrediente para ser acompanhado em saladas, e aqui nós podemos ver que ele também pode ser consumido, por exemplo, num pequeno almoço. Ou até a marca Quaker, que criou esta espécie de barritas que levou a ideia do pequeno almoço de colher em casa para um pequeno almoço que é portátil e que nós podemos levar connosco para vários sítios e no fundo deu-lhe mais uma ocasião nova para ser consumido. Existem também outras oportunidades, as oportunidades sazonais, que são assim chamadas como exemplo o Natal, ou o verão, ou o regresso às aulas, o Carnaval. No fundo temos ao longo do ano sempre vários acontecimentos que nos chamam a atenção, a Páscoa, por exemplo, agora só para fazer a contextualização, mas que no fundo faz com que os produtos nessas alturas possam estimular a compra por parte dos nossos clientes, não só para os clientes atuais, mas falando aqui também podemos atingir novos clientes, é verdade, mas é importante que os nossos clientes atuais se sintam próximos da nossa marca e dos nossos produtos. Mas também temos de ter em atenção que existem aqui algumas coisas que podem ser importantes de referir, porque podem efetivamente causar algum desnível a nível operacional nestas alturas sazonais. Temos de ter noção e devemos planear efetivamente as nossas produções. Tudo aquilo que não for vendido nesta temporada ou nestas alturas pode ter que ser vendido a preços reduzidos. Por exemplo, se nós produzirmos demasiado para estas alturas e depois não conseguirmos vender, muito provavelmente vamos ter que fazer certas promoções. Isso também associa o nosso produto a um produto que pode ser vendido a um preço mais reduzido do que é vendido normalmente.
ou ainda pior que isso, é se o produto perder a sua validade, nós nem sequer podemos vender com essas promoções e no fundo perdemos todo o produto na totalidade e aumentamos o desperdício alimentar que de todo o mundo anda a fugir. Também pode-se dar o caso de criarmos embalagens efetivamente para estas alturas e que depois deste determinado momento as embalagens deixam de ser utilizadas se não vendermos todos os produtos, e nesse sentido o investimento que fizemos vai ser descartado, é uma perda talvez relativamente importante. E para estes eventos também é importante ter o timing certo daquilo que nós estamos a produzir. Por exemplo, se tivermos que produzir um produto relativamente novo para estas oportunidades, temos que o fazer atempadamente, porque tem que passar por uma série de testes, tem que ser produzido, tem que ser distribuído atempadamente, e se não fizermos isto com o timing correto, podemos perder todo o investimento que fizemos até então e perder esta oportunidade do ano, e no fundo isso vai dar perdas muito grandes económicas. Estas são só alguns exemplos, mas no fundo esta apresentação vocês vão receber no vosso e-mail e também vão ter acesso aos manuais, como vos foi dito também até agora, noutras apresentações, e por isso também não vou alongar muito a ler-vos sobre estes exemplos, mas existem também outras oportunidades, não só estas oportunidades sazonais, mas estas oportunidades em eventos. Existem eventos ou datas anuais que acontecem anualmente, festivais e assim, mas também existem eventos um bocadinho mais esporádicos e que podem criar e que até chegam a ser alguns deles eventos internacionais, como é o caso do Euro, como os campeonatos europeus ou os campeonatos mundiais de futebol. No fundo, nós conseguimos mais ou menos associar-nos a esse tipo de iniciativas, mas lembrem-se também que existem aqui algumas licenças ou alguns licenciamentos que têm de ter em atenção, por isso podem ficar associados ao desporto, por exemplo, mas se quiserem efetivamente utilizar o nome ou a marca destes eventos, muito provavelmente têm que partir para a sua legalização para utilizarem as marcas efetivamente. Devemos, nestas alturas, e podemos efetivamente destacar algumas características saudáveis dos nossos produtos em eventos e em feiras, que têm essas iniciativas por elas próprias de reunir consumidores que estejam bastante atentos para este tipo de eventos, como é o caso daqui de algumas feiras que podemos ver. Temos aqui o evento do Ironman, no fundo, que atrai milhares de competidores extremamente preocupados com a saúde e com a boa forma, e no fundo este evento, se existir este evento acontece na América, mas se existir um evento aqui em Portugal ou mesmo lá fora, se pudermos nos associar, seria interessante. Podemos também fazer algumas referências, como vos disse, a eventos desportivos relacionados com a saúde também. Podemos ir a festivais ou a eventos regionais ou mais locais que podem, no fundo, atrair consumidores de fora do nosso mercado local e da nossa região e, no fundo, com isso conseguimos aliar estas ocasiões gastronómicas à nossa própria região e, no fundo, quase ficar uma ligação emocional das pessoas que nos vêm visitar a nossa região, com a prova também, efetivamente, do nosso produto. Mas lembrem-se, mais uma vez, planear o stock e garantir que os níveis para estes eventos, para estas alturas, estão a ser bem corretos e seguidos, é fundamental para o vosso sucesso.
Uma outra forma é podermos apoiar-nos a iniciativas dos nossos revendedores. Quando digo revendedores, falo de revendedores grandes, como é o caso dos supermercados Continente, que no fundo eles começaram já há algum tempo a pensar e a dar a resposta através de algumas campanhas de saúde pública, através de algumas preocupações que eles tinham e também que perceberam que os próprios consumidores passaram a ter, e então eles começaram a oferecer opções alimentares um pouco mais saudáveis e com um detalhe na melhoria nutricional desses próprios produtos de marca branca que eles têm. E isso é prova, efetivamente, que existe aqui uma oportunidade para qualquer empresa deste setor se superar e reformular ou até criar novos produtos para atingir estas metas nutricionais muito específicas, criando novos produtos com a vossa própria marca. O desafio passa efetivamente por combinar estas habilidades culinárias do vosso chefe, que é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, com os bons conhecimentos de nutrição humana e, no fundo, aquilo que também a nossa colega Marta Ventura nos falou, daqueles componentes e ingredientes tão importantes que, combinados, podem efetivamente levar-nos a que sejam ingredientes cancerígenos ou de outros mal-estares para a nossa saúde, para a nossa saúde humana, no fundo, mas que é importante vocês terem noção de que devemos combinar estas noções com quem sabe de fato, e devemos fazer vários testes em relação a isso, mas que é importante começarmos a seguir estas linhas orientadoras que nos têm vindo a dar a OMS em relação à alimentação geral e que todo o mundo tem vindo a seguir. Passamos então àquilo que também nos interessa, que são os novos clientes. Quando falamos em novos clientes, temos que ter em mente que que é baseado nas pesquisas que nós fizemos anteriormente, pesquisas de mercado, o que é que revelam acerca dessas pessoas e o que é que elas não o que é que os levaria a comprar ou a não comprar os nossos produtos. No fundo, quando nós começamos a fazer as nossas pesquisas de mercado, conseguimos ter algumas noções do que é que o mercado anda à procura e, no fundo, conseguirmos responder com isso àquilo que efetivamente interessa. Existem algumas mudanças que provavelmente nós conseguimos fazer, seja no formato das nossas embalagens, seja na forma como apresentamos o nosso produto, ou seja, se existem algumas sugestões que podemos fazer acerca de como se pode consumir os nossos produtos, em combinações com outros ou em alturas do dia. E esse tipo de informações ou de alterações que podemos fazer à nossa comunicação pode gerar efetivamente novos clientes que até então não tinham olhado ou não tinham percebido a importância do nosso produto para as suas necessidades. De forma a compreender o que é que tem impedido efetivamente os consumidores de comprarem os nossos produtos, podemos fazer ou devemos ter noção de algumas linhas que fazem todo o sentido de que ponhamos em causa. No fundo, faz sentido que o facto de eles podem simplesmente não compreenderem que o nosso produto se insere no estilo de vida deles. O nosso produto pode não ter um sabor muito apelativo e, como vos disse logo na primeira apresentação, o sabor
é meio caminho andado para que o nosso cliente volte a consumir o nosso produto. Podemos ter embalagens com tamanhos desadequados, ou demasiado grandes, ou demasiado pequenas. Podem ter características incertas acerca da qualidade do nosso produto, e nesse sentido nós temos que melhorar a nossa comunicação, melhorar a forma como mostramos e falamos sobre a origem da nossa matéria-prima, como é que fazemos a nossa produção. Tudo isso vai criar alguma notoriedade sobre o nosso produto junto dos consumidores, que, como falámos ainda ontem, estão cada vez mais preocupados com aquilo que compram, preocupados com aquilo que ingerem e efetivamente vão à procura de informações e estão muito mais com acesso à internet e muito mais preocupados efetivamente, não só com a sua alimentação, mas também com o meio ambiente onde vivem. Podem também achar demasiado caro ou demasiado dispendioso o tamanho que estão a comprar. Podem achar que demora muito tempo a preparar, ou achar que é muito complicado de preparar o produto em si. Pode efetivamente conter alguns ingredientes que eles não podem consumir ou não gostam de consumir, por isso tem vindo a surgir também muitos produtos a dizerem que não têm glúten, que são veganos e por aí fora. Todo esse tipo de referências tem destinado clientes que têm essa preocupação e têm, no fundo, são posicionamentos para esses próprios novos clientes desses produtos. E no fundo, se nós não nos adaptarmos a essas mudanças de mercado, se nós não nos adaptarmos a essas exigências, nós podemos estar a perder terreno para os nossos concorrentes e no fundo, nós estamos a resolver um problema nosso, nem estamos a resolver um problema dos nossos consumidores. E podemos, então, como é que nós podemos então resolver estas questões, como é que nós podemos resolver estes obstáculos para conseguirmos chegar aos nossos consumidores e de forma a que eles consigam efetivamente ou comecem efetivamente a consumir os nossos produtos. Trago-vos aqui um dos exemplos, no fundo é apenas um mero exemplo, que foi esta marca de Keohane of Bantry da Irlanda, que realizou algumas pesquisas de mercado e que revelaram que nessas pesquisas revelaram que os seus consumidores não gostavam de lidar com o peixe cru. Isso fazia com que eles nem sequer quisessem comprar efetivamente o peixe para cozinhar em casa, apesar de saberem que era uma escolha bastante mais saudável, efetivamente não o faziam. Então o que é que esta marca fez? Em 2014 lançaram uma linha de filetes de peixe prontos a cozinhar, com temperos, disponíveis numa embalagem que estavam aptas para ir ao micro-ondas e no fundo, e na altura até foram bastante pioneiros porque foram dos primeiros da Europa a fazer este tipo de produto, e isso resultou efetivamente num contrato com outros revendedores que levaram a um aumento de vendas que na altura foi estimado em 11 milhões de euros ao longo de 4 anos, simplesmente porque ouviram os clientes. Foram consultar os clientes, foram consultar o mercado e perceberam que havia ali algum problema que eles poderiam resolver e isso resultou num produto que os clientes passaram a consumir com mais regularidade. Resolver dilemas também é um dos outros passos que nós podemos ter em mente. A Yoplait, a empresa francesa de iogurtes e de produtos laticínios, apercebeu-se que os pais franceses gostavam de colocar as embalagens de um snack deles nas lancheiras que as crianças levavam para a escola. No fundo, acho que nós também fazemos isso cá em Portugal, não é exclusivo de França, mas na verdade a Yoplait percebeu isso
ficaram, mas quando foram ouvir os clientes, perceberam que os clientes tinham alguma preocupação em deixar tanto tempo estes snacks nas lancheiras, porque tinham receio de que eles perdessem as suas propriedades saudáveis e começassem a estragar-se por passarem tantas horas sem estarem no frio. Então o que é que eles fizeram? Não mudaram efetivamente nada no produto, não mudaram nada na embalagem, começaram a informar. Começaram a meter no site da Yoplait, para além da informação nutricional que eles tinham já do produto, começaram a informar que era seguro para os pais para poderem introduzir efetivamente estes snacks nas lancheiras, e se estivessem até 8 horas fora do frigorífico não havia problema, e isso no fundo deu alguma segurança aos pais para conseguirem comprar este produto. Muito provavelmente tiveram que fazer diversos testes para afirmar este tipo de situações, testes de segurança alimentar, para sustentarem efetivamente a informação que estavam a passar, mas a verdade é que passaram a ter um aumento efetivamente não só do aspecto das vendas e das oportunidades que geraram, mas também deram uma oportunidade do consumidor a conhecer melhor e se aproximar efetivamente mais da marca, e no fundo foi um win-win, não foi só para este produto, mas a marca Yoplait também ficou com muito mais notoriedade no mercado, porque se aproximou e porque percebeu e porque transmitiu que se preocupava com os seus consumidores e com as suas preocupações. E mais uma vez, reforço que eles não precisaram de mudar nada no seu produto, simplesmente passaram a ouvir os seus consumidores. Uma outra forma é também abraçar estas tendências saudáveis que têm vindo a surgir e que têm vindo a ser notórias em todo o mundo. Esta marca também é uma marca francesa, é NA, Nature Active, detém uma gama muito grande de snacks, não só salgados, mas também doces, que são comercializados através de uma criação ou uma junção de vários produtos saudáveis. Muitos dos ingredientes são as ervilhas, o arroz, a fruta e mistura também de frutos secos, nozes e sementes. E a forma como apresentam estes produtos, ou como apresentam o produto aos seus consumidores, é sempre em embalagens muito práticas de serem transportadas, e também tem uma preocupação na sua longevidade do produto por terem embalagens opacas que não permitem que a luz entre nos produtos e que altere a sua composição, e fazendo com que os produtos não precisem de conservantes químicos para poderem manter-se saudáveis por mais tempo. Tem uma linha também complementar de bebidas saudáveis, que é embalagens igualmente fáceis de transportar, mas também que permite aos revendedores conseguirem expor estes produtos em locais de compras de impulso, que são normalmente aqueles locais junto às caixas de supermercado. São essas as compras de impulso que têm também um mercado muito interessante e um valor interessante para ser explorado. Para além disso, as saquetas ou a embalagem, algumas delas são em saquetas que dá para levar para várias ocasiões, dá para podermos transportar connosco esta bebida e combater, no fundo, algumas necessidades que possamos ter ao longo do dia e combatê-lo de uma forma saudável. Ou seja, na verdade eles perceberam que tinham aqui uma oportunidade de mercado face à concorrência e perceberam que poderiam efetivamente explorar esta noção.
Só para deixar-vos aqui uma ressalva, também incluem algumas ofertas em ocasiões festivas, como o Halloween, e no fundo também que nesta altura é muito consumido a questão dos doces, nesta altura do ano, e eles tendo uma preocupação também com a alimentação saudável, adaptarem-se a este mercado para esse tipo de situações, muito provavelmente estão a atingir uma frecha ou uma franja de mercado que está preocupada também para que nesta altura do ano as suas crianças continuem a ter uma alimentação saudável. Cá em Portugal também temos outros exemplos e vários exemplos, mas trago-vos o caso da Mimosa, que teve uma atitude estratégica bastante interessante, porque começou a desenvolver a reformulação dos seus produtos de forma progressiva, mas não drástica. Foram começando a responder a estas questões nutricionais e a reduzir os seus níveis de açúcar de uma forma pontual, foram alterando as suas receitas ao longo do tempo e, no fundo, os consumidores que estavam acostumados a consumir o seu produto foram sendo habituados a essa alteração de receita e, no fundo, nem se aperceberam assim tanto da redução dos açúcares, e isso fez com que os produtos continuassem a ser comprados pelos seus consumidores, continuaram a estar próximos das necessidades que os consumidores tinham, e ainda foi possível reduzir a quantidade de açúcar que tinham na sua composição. O facto de eles terem optado por estas pequenas mudanças ao longo do tempo, de modo progressivo, fez com que não prejudicassem efetivamente ou não arriscassem tanto numa perca drástica dos seus consumidores. Foram educando e foram mantendo os seus consumidores, mas também foram criando, foram atingindo novos clientes que estavam nessa altura cada vez mais preocupados com as tendências saudáveis. Mas, no fundo, esta questão das tendências saudáveis não é novidade, está a ser falado em todo o mundo e todo o mundo tem cada vez mais uma preocupação em relação a isto. Diversos governos têm-se envolvido cada vez mais em atividades e campanhas de consciencialização destinadas a melhorar a saúde dos seus cidadãos a nível local, mas também a nível global. Os níveis de obesidade no mundo têm vindo a ser diluídos, mas mesmo assim ainda são alvo de iniciativas por parte dos provedores de produtos alimentares e de bebidas. É algo que está a ser mudado, mas está a ser progressivo, mas temos que continuar nesta luta, efetivamente, para o bem da nossa saúde geral. E, no fundo, se vocês pesquisarem as recomendações das autoridades de saúde pública dos países ou das regiões para onde pretendem começar a direcionar os vossos produtos, é bem possível que consigam adaptar essas demandas e garantir que os vossos produtos estejam efetivamente de acordo com aquilo que o mercado procura e se interessa naquele determinado período. Isso fará com que vocês sigam as tendências locais, façam o vosso discurso para além de não necessitar de um esforço tão acentuado nas vossas modificações estruturais, e fará com que se consigam efetivamente atrair e potenciar outros revendedores dos vossos produtos, bem como atrair consumidores finais novos, claro. Já falámos dos consumidores que temos atuais e de novos consumidores. Vamos falar agora sobre os novos mercados e aquilo que devemos ter em mente quando pensamos sobre eles. Devemos e podemos começar a existir ou começar a pensar se existem novas oportunidades de mercado e que ainda não tínhamos nos apercebido.
quando começamos a fazer também algumas das nossas pesquisas, podemos ver essas oportunidades, e se nessas novas oportunidades, se é possível, fazendo algumas alterações ou até simplesmente modificando pequenos discursos, se pode fazer com que consigamos entrar nestes mercados. Se existe novas rotas de mercado que possam ser abertas, ou até novos canais de venda, como vimos na imagem, na questão das vendas online. Existem várias tendências gerais. Estamos a falar das tendências saudáveis, mas também existem tendências mais locais que são chamadas tendências sociais, que se destacam em vários países ou em vários locais, e que têm-se vindo a ter algum crescimento ao longo dos últimos anos, e que procuram efetivamente, por exemplo, produtos à base de vegetais. Isso é uma tendência cada vez mais preponderante, e os consumidores estão cada vez mais a ser encorajados a seguirem esse processo de redução do consumo da carne, tanto por campanhas de saúde gerais, mas também através de algumas campanhas realizadas por alguns ambientalistas. Existem algumas pessoas que optam por fazer uma alimentação totalmente vegetariana ou vegana, quase de forma radical, mas existem também, ou aliás, a maioria dos consumidores não toma uma atitude tão drástica, mas vai começando a adotar estes novos consumos e a reduzir efetivamente o consumo das carnes e do peixe, e optar por opções à base de vegetais. Efetivamente, os criadores destes ingredientes vegetais também são muito responsáveis por terem sido incentivadores desta mudança, claro que como é lógico, eles tinham bastante coisas a ganhar, mas efetivamente eles começaram a fazer algumas alterações nos seus produtos, começaram a criarem produtos bastante úteis, de forma idêntica àquilo que produtos de base de carne ou de peixe tinham até então, que davam algumas ajudas bastante úteis ao dia-a-dia dos seus consumidores, mas o resultado é que muitos deles foram aceitos, mas muitos também foram criticados por começarem a introduzir muitos processos mecânicos e industriais na produção desses produtos, e isso tem vindo a ser alterado, e a tendência é que isso comece a alterar efetivamente e que se comece a formar produtos com formulações muito mais simples e que irão de encontro com as expectativas efetivamente dos seus consumidores. Em termos de novos canais de venda, podemos efetivamente alcançar novos consumidores e, claro, quando nós estamos a falar de novos mercados, muito provavelmente são novos consumidores que vamos atingir. Mas temos que falar efetivamente das inovações relacionadas a estes novos canais de venda. Muitas das inovações provêm de pequenas empresas, como startups, seja em qualquer setor. Elas vêm com uma ideia nova, muitas vezes revolucionar o mercado, mas também existem investimentos realizados pelas próprias empresas no seu seio para criarem novas ideias e novas formas de incentivar ou de criar canais de venda diferenciadores. Conforme as empresas vão crescendo e vão aumentando a sua capacidade de volume, vão desenvolvendo novas habilidades e novas experiências e aumentando também o seu conhecimento sobre o mercado, eles também começam a procurar estes novos canais de venda para fazer escoar o produto que vão desenvolvendo.
pode existir e existe claramente canais de venda diretas ao consumidor final, podem ser iniciados através de feiras ou festivais ou eventos deste tipo, idênticos à questão de não só eventos alimentares, mas também eventos musicais, por exemplo. Podemos ter um food truck que dá acesso a esses novos mercados. É possível, efetivamente, criarmos através de uma divulgação online, criar uma loja online, começar a disponibilizar os nossos produtos em plataformas digitais que façam a venda do nosso produto. Podemos começar a distribuir efetivamente localmente pela nossa região onde estamos a produzir e ir explorando e expandindo a nossa região que estamos a atingir e começar quiçá, a realizar o país inteiro e posteriormente ou não o mercado internacional, mas no fundo qualquer um destes casos é preciso termos noção de que é preciso tomar decisões fundamentadas. É preciso realizar bastantes pesquisas de forma a compreender efetivamente os nossos consumidores. Mais uma vez vos indico que é preciso efetivamente responder às necessidades que os consumidores têm, e só assim é que vocês vão ter uma maior hipótese de sucesso. Coisas que vocês devem ter em atenção quando estamos a falar de novos canais de venda. Devem fazer uma boa escolha dos ingredientes, devem fazer diversas receitas e perfis de sabores para atender a estes novos mercados e estes novos consumidores. O estilo e a resistência das embalagens é bastante importante, claro que depende do tipo de embalagem, qual é o destino dessa embalagem, mas efetivamente se uma embalagem for para fazer um transporte, para nos levar, por exemplo, como estávamos a falar há pouco da Yoplait, que tinha uma embalagem que era levada em lancheiras, se a embalagem não estava adequada para esse efeito, estamos a falhar e não estamos a conseguir agradar os nossos clientes. Devemos ter opções de diversas dimensões ou de algumas dimensões de embalagens para permitir a unidade ou o conjunto em pack. Às vezes isso é muito natural nos iogurtes, por exemplo. A validade é sempre possível e é sempre importante garantirmos que a validade é efetivamente aquela e que tem uma boa validade, principalmente se nós estivermos a falar de fazermos vendas internacionais. A mensagem que estamos a transmitir ao nível da imagem, das promessas que estamos a fazer em relação ao nosso produto devem ser verdadeiras, porque só assim é que nós vamos conseguir atrair os nossos consumidores e fazer com que eles comprem os nossos produtos várias vezes e durante muito tempo e, no fundo, prestar efetivamente um bom serviço aos nossos clientes. Ter uma boa apresentação, ter um bom cuidado, ter uma aproximação aos nossos clientes é fundamental para conseguirmos cativar os nossos clientes e fazer com que eles fiquem nossos clientes e ficarem clientes a longo prazo. Uma das coisas que temos de ter em atenção quando estamos a falar em mercados internacionais é que devemos efetivamente por começar a procurar novas oportunidades de venda. Isso requer uma investigação prévia de modo a evitar que existam erros dispendiosos ou falhas graves. Efetivamente, se nós não estamos a atingir, nós até podemos ter as melhores intenções, estamos a atingir efetivamente aquilo que nós pretendemos, mas muito provavelmente devemos fazer uma investigação ao mercado que nós vamos atingir, perceber efetivamente
quais são as suas demandas, e vou-vos falar aqui de 2 assuntos que devem ter em mente quando estamos quando vocês devem ter em mente quando tomam a decisão de efetivamente exportarem o vosso produto para algum país internacional. O primeiro tem a ver com o compreender as questões culturais e religiosas nos mercados que vão atingir. Devem garantir que estão cientes de todas as implicações de normas religiosas ou culturais. Por exemplo, nos mercados muçulmanos ou mercados judaicos, é necessário assegurar que os nossos produtos têm uma certificação que demonstre que os produtos são halal ou kosher, ok? É claro que cada país ou cada cultura tem as suas variantes, mas se tiverem estas noções, tiverem essa preocupação e fizerem efetivamente um esforço para saberem sobre isto, vão correr menos riscos e o insucesso nestes mercados é menor. As próprias embalagens e os materiais de divulgação devem ser sensíveis a estas informações e também devem ser sensíveis a certos tabus culturais, devem terem atenção a certas conotações ou associações de determinadas imagens ou textos. No fundo, por isso, por exemplo, no caso das cores, isso por vezes é muito predominante. Algumas cores podem significar coisas diferentes dependendo das culturas em que estão inseridas, e isso é importante nós termos noção para não cometermos erros desnecessários. E como também algumas palavras que dizemos podem ter significados diferentes e isso podem ter conotações, mais uma vez, negativas. Por isso é que é tão importante fazermos esta pesquisa prévia antes de tomarmos qualquer decisão bastante relevante nessa abordagem a esses mercados. Uma outra questão que devemos ter noção tem a ver com as restrições legais que certos países têm. Muitos países, efetivamente, impõem algumas restrições ao nível das importações, principalmente no caso dos artigos alimentares, é quase sempre efetivamente os artigos que têm a mais restrições ao nível das importações, mas é possível existir e existem certificados que garantem que o vosso produto cumpre efetivamente com os requisitos locais, e em alguns casos o produto pode mesmo precisar, em alguns casos de alguns locais, o vosso produto pode efetivamente necessitar de ser testado e certificado por uma organização aprovada pelo próprio país em questão de que vocês vão exportar, e nesse sentido vocês devem fazer uma pesquisa prévia se o vosso produto irá necessitar desse tipo de certificações, e se tiver que passar por esse tipo de certificações, quais são os controlos que ele vai estar sujeito, que tipo de licenças é que precisam ter para conseguirem vender o vosso produto nesse país. Esse tipo de pesquisas deve ser feita atempadamente para não correrem riscos desnecessários. Para ficarem a saber um pouco sobre estes assuntos específicos, podem recorrer também às nossas embaixadas, a associações comerciais ou até organizações de exportadores desses países, de forma a ter esta informação e apoio, por vezes é realizado através de serviços. Vocês podem aceder a esta informação, mas é importante que pesquisem sobre isso e que possam saber mais sobre isso. Também podem trabalhar com algumas entidades alfandegárias reconhecidas, ou até fazer parcerias com distribuidores locais. Faz com que algumas destas obrigações legais sejam contornadas, e com isso podem ajudar até a criar alguma confiança e abordar este novo mercado através desses meios. No fundo, não queria mesmo alongar-me, já estou aqui a falar há 50 minutos. Espero que tenham gostado, efetivamente, de todos estes módulos.
Vamos dar, podemos falar agora e estamos abertos a várias questões, por isso, quando quiserem, podem recorrer ao Q&A para fazerem as vossas questões e terei todo o gosto em respondê-las. Não sei ao certo se há alguma questão. Se não houver, se calhar podemos dar encerrada esta sessão. Convidava... Oh, não, temos aqui uma questão. Novamente do João Pedro Valente. Muito obrigado pela sua questão, sempre pertinente. A variabilidade do preço devido ao peso, a dimensão e tempo de trânsito podem ser também uma surpresa negativa. Aconteceu-me recentemente devido a estar na net. Quer partilhar um pouco o que é que lhe aconteceu, João Pedro? Não sei ao certo se isto era uma questão ou se era apenas um comentário, mas efetivamente, não sei se o Pedro expôs o seu produto a uma loja online e isso modificou ou teve algum, claro, tem que também ter noção do tempo que demora a chegar o produto ao seu consumidor, informar efetivamente muito bem, quando estamos na net, qual é a dimensão e o peso, efetivamente, que a embalagem vai ter, mas não sei se era nesse sentido que o João Pedro se estava a referir, se foi no sentido de não ver uma mais-valia a questão do comércio online. Para mim, esteja à vontade. Sim, Sim, boa já. tarde. Olá, boa tarde. Obrigado aí por todas as apresentações que passaram aí hoje. Não aconteceu recentemente devido a nós termos uma loja online, que temos os produtos expostos, depois de repente começamos a receber de um dia para o outro encomendas dos Estados Unidos, da Europa, da China, e a gente diz, então agora o que é que faz? Se não foi uma situação sequer programada, e depois ainda estávamos ali, a gente julga sempre que também o mercado pode não reagir, ou que ainda não estamos neste momento, mas tínhamos o sistema armadilhado para fazer logo uma compra online. E depois recebemos compras já pagas, sem sequer termos pensado no mercado externo. E isso, a gente quando abre uma loja online está de certa forma exposto, por um lado está exposto para o bem e para o mal, não é? Porque não são tudo maravilhas, e quando a gente já tem a possibilidade do cliente final fazer logo o pagamento e já está a fazer, e tínhamos uma estrutura pensada para a entrega em Portugal, mas não, obviamente, desconhecíamos, ou não estávamos à espera que viessem encomendas assim de todo o mundo, o que nos dificulta assim, um custo de aprendizagem, basicamente. Era só isso que também queria partilhar. Não é? Obrigado pela sua partilha, João Pedro. Na verdade, eu normalmente tendo a dizer que problemas desses são bons problemas, porque são desafios que nos aparecem e até aparecem com clientes a quererem saber mais sobre o nosso produto e até pagam para que nós enviemos o nosso produto para as suas casas. Claro que quando nós pomos uma loja online estamos abertos ao mundo. A internet é um mundo, toda a gente pode aceder, pode estar em contato connosco, mas também dá-nos a oportunidade de chegar a mercados que provavelmente nós nunca tínhamos conhecimento, e isso criamos efetivamente novos canais de venda e chegamos a novos clientes, certamente. Começar a cativá-los, começar a preocupar-se com isso é uma mais-valia. Claro que vamos sempre aprender são custos de aprendizagem, como o João Pedro estava a dizer e bem, por vezes custam-nos bastante, mas é um bom problema, diria. Mais uma vez, obrigado pelas suas perguntas, sempre muito boas. Então, se calhar passava a voz, bem haja nós, João Pedro. Passava a voz à doutora Rosa. Muito obrigada, doutor Rogério. Foi uma excelente apresentação, bastante interessante.
muito completa, sem sombra de dúvida. Visto então as questões já terem sido colocadas, antes de terminar, gostaria de referir que teremos ainda este ano a segunda ronda de programas. O segundo programa será sobre a temática o ciclo de vida do produto, englobando os seguintes temas: a introdução aos princípios de gestão de ciclo de vida do produto, aplicando a gestão de ciclo de vida ao produto a um produto alimentar saudável, ainda o desenvolver de uma estratégia para um produto, referir ainda os aspectos financeiros do desenvolvimento de um produto e ainda a propriedade industrial e intelectual. É sem dúvida uma temática bastante interessante e que terá divulgação nas redes sociais. Por fim, gostaria de dar a palavra à doutora Susana Caio, que faz parte do projeto InnovoCluster, e à doutora Isabel Castanheira, coordenadora do Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Muito obrigada. Nós não combinámos, boa tarde a todos, nós não combinámos a sequência, mas eu acho que se deve dar sempre a última palavra às pessoas mais importantes e, portanto, eu propunha que se encerrasse com a doutora Susana. Para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu aprendo sempre imenso com o doutor Rogério Ribeiro, porque tem uma grande vantagem, que é a vantagem de fazer a ponte entre aquilo que nós fazemos nos laboratórios e nos institutos de referência e depois os utilizadores ou os consumidores ou as empresas. E, portanto, isto para mim, é sempre muita alegria, é sempre um outro olhar, não é? É sempre um outro olhar. Muito obrigada por isso, espero que continuemos a contar consigo para outras ocasiões e quero agradecer a todos também o facto de estarem aqui connosco fora da hora de trabalho, portanto numa happy hour, e que estas apresentações, quer a da Marta, quer a do Paulo, também elas recheadas de interesse, presumo eu, para quem quer conhecer os meandros, mais os meandros da certificação, da conformidade dos produtos, das questões laboratoriais e depois das questões administrativas ou de certificação que estão por trás e legislativas. Também quero agradecer muito estas duas, apesar, portanto, de serem pessoas da casa, não quer dizer que eu possa ter uns olhos um bocadinho mais, com umas lentes um bocadinho mais reforçadas, mas peço desculpa, mas são pessoas com quem eu já trabalho há muitos anos e, portanto, tenho sempre uma grande, vê-los apresentar é sempre para mim uma grande ternura, não peço desculpa de poder utilizar palavras um bocadinho mais emotivas e menos racionais. Portanto, muito obrigada a todos, como a minha colega Rosa já também referiu, nós iremos continuar este ciclo. Também quero agradecer à Rosa, por parte do INSE e por parte do Sr. Presidente, também a capacidade de moderação que teve, novamente também fora da sua hora de trabalho, e passaria agora então a palavra à minha colega, a Susana Caio, para encerrar esta palestra. Muito obrigada. Doutora Isabel, agradeço muito as suas palavras. De todo, não se trata aqui de qualquer tipo de importância, somos parceiros, a InnovoCluster e o Instituto Superior de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, somos parceiros neste projeto AFES, e agradeço muito a todos. Foi um ótimo programa de formação, este primeiro que tivemos, deste arranque. E que terá ainda mais 6 módulos, 6 programas pela frente. Esperamos que todas as empresas que estiveram connosco e que nos acompanharam tenham efetivamente usufruído do conhecimento que foi aqui transmitido por vários especialistas na área, a quem também agradeço muito. Terem partilhado connosco as suas experiências e o seu conhecimento.
E só queria deixar aqui uma nota final, compartilhando aqui a minha tela muito rapidamente, isto porque o projeto AFES, como já foi também dito pela doutora Rosa, e muito bem, vai ter um segundo programa para o qual ainda não temos data definida, mas que vai ser sobre ciclo de vida de produto, e temos ainda mais 3 programas, só para deixar aqui nota para quem estiver interessado, sobre desenvolvimento de mercado para alimentos e bebidas saudáveis, e ainda, deixem-me só aqui, não sei se já estão a ver a tela inteira, espero que sim. Portanto, aqui este primeiro programa efetivamente foi o que terminou hoje. Vamos ter mais estes 2, ciclo de vida de produto, desenvolvimento de mercado para alimentos e bebidas saudáveis, e depois desenvolvimento do mercado internacional, a gestão dos pontos críticos no desenvolvimento do produto, desde a ideia até aos testes, e depois o pós-teste e implementação em fábrica para o lançamento do produto no mercado. Portanto, esta é a programação que temos para a formação para as pequenas e médias empresas portuguesas que estejam a operar no mercado da alimentação saudável ou que queiram começar a inovar em produtos para entrar neste segmento de mercado. E não queria deixar de referir também um ponto muito importante deste projeto, e que são os apoios, aliás, os serviços que a Inove Cluster e o INSA terão durante o ano de 21 e 22 à disposição das empresas. Temos 10 serviços que estão divididos nestas 4 áreas: o apoio à cooperação para a inovação, a melhoria da inovação, o desenvolvimento de negócio e mercado e apoio à internacionalização. Estes serviços, portanto, estão aqui com mais detalhe nas suas grandes áreas, estão disponíveis para as empresas do setor agroalimentar, que sejam PMEs, portuguesas e que já estejam no mercado da alimentação saudável ou que queiram integrar este subsetor, e são precisamente estes 10 serviços que temos aqui. As inscrições são limitadas, portanto, alerto para que as empresas que queiram usufruir de serviços on demand e, como é dizer, à medida das empresas, por exemplo, no desenvolvimento de estratégias de design e marketing, por exemplo, no apoio à inovação de produto ou de processo, no desenvolvimento de estratégias de internacionalização, no acesso a eventos de inovação com matchmaking entre parceiros que podem ajudar nos vossos processos de inovação, ou matchmaking para encontrar parceiros comerciais ao nível nacional e internacional, falem connosco, estamos disponíveis, quer a Inove Cluster, quer o INSA, e portanto são também uma outra atividade que está aqui a ser desenvolvida no âmbito do projeto AFES. Convido a todos para nos contactarem se tiverem interesse e para continuarem a acompanhar a nossa atividade. Brevemente serão então divulgados os novos programas de formação que se seguirão. Muito obrigada a todos, não quero alongar mais, a todos os participantes nesta ação de formação, a todos os formadores de hoje, muito obrigada e espero que tenha sido útil esta informação que tem sido partilhada convosco. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigada. E muitas felicidades. Obrigado. Obrigada. Obrigada.